Se você e uma pessoa que você ama muito brigassem, você se apegaria aos seus direitos ou se abnegaria para que ambos saíssem em paz um com o outro? Prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora, e assim que você se inscrever no canal, eu vou lhe contar o que aconteceu no capítulo 13 de Gênesis. Fique até o final, pois a Bíblia tem muito a nos revelar. No fim do capítulo 12, após Faraó ter sido alertado por Deus sobre quem na verdade era Sarai, Faraó ordena que Abraão vá embora do Egito. Pelo fato de que Faraó temeu a Deus por causa de Abraão e não queria correr o risco de ter ele em seu meio. Então Abrão voltou para as terras de Canaã, porém voltou com os bens que já tinha e com muito mais que havia acumulado no Egito. E Ló, o seu sobrinho, também havia enriquecido por conta de seu tio. E eles, que em tempos de dificuldade foram tão unidos, começaram a ter problemas de convivência. E os pastos já não eram suficientemente grandes para os rebanhos de ambos, e as frequentes discussões entre os pastores eram trazidas para que os seus senhores ajustassem. Estava muito claro que deviam se separar. Abraão era superior a Ló, em idade e em parentesco, riqueza e posição. No entanto, foi o primeiro a propor planos para que a paz de ambos fossem conservadas. Se bem que a terra toda lhe houvesse sido dada pelo próprio Deus. Cortesmente, Abrão declinou de seu direito. Ora, não haja contenda, disse o patriarca, entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores. Porque, irmão, nós somos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, mas se você escolher a direita, eu escolherei a esquerda. Abraão se abnegou, como poucos fariam. Então Ló, ao invés de ser humilde, replicando que, como ele era mais novo, ficaria com o lugar que sobrasse, influenciou-se pelo seu ego e também por sua esposa, que era egoísta e irreligiosa, a qual fez com que o sobrinho se afastasse de seu tio. E não somente geograficamente, mas principalmente fez com que ele ignorasse os conselhos que lhe foram dados durante toda a sua vida. Sim, o motivo principal da divisão foi a falta de espaço e contenda entre os pastores. Mas se não fosse sua esposa, Ló não teria feito essa escolha tão errada. Ló então olhou para a planície do Jordão, o lugar mais verde e fértil de seu horizonte. Certamente havia lugares no campo para sua habitação. Porém, ele foi morar na cidade de Sodoma, a cidade criada pelos descendentes do ímpio Cão, cidade com parentesco de sangue com Babel, que profanou e blasfemou o nome de Deus. Uma série de coisas já haviam começado a desgraçar a vida de Ló, tudo por causa de más escolhas. Ló conhecia muito bem ao Senhor Deus. Ele sabia que o seu outro tio havia se corrompido aos deuses estranhos e havia decidido seguir Abraão para poder continuar seguindo a Jesus. Mas no momento em que se casou com uma irreligiosa e deu ouvidos a ela, tentando assim ter paz no seu lar, ele selou aquilo que seria a ruína de toda a sua família, não só dele e de sua esposa, mas de seus filhos e filhas. Ao escolher Ló a planície do Jordão, ele poderia ter morado no campo, e não na cidade mais corrompida e profana e lasciva da época. E ao invés de salvar a cidade, ele deixou com que sua família, mais fraca de mente do que ele, tomasse para si os costumes daquela cidade. E ao invés de serem influência para o bem, como seriam se de tempos em tempos fossem para a cidade levar o evangelho, como fez o bom Enoque, eles foram influenciados pela cultura podre daquele local. E isso acarretou grande desgraça para Ló, como vamos ver no capítulo 18 e 19 de Gênesis. Ló escolheu Sodoma pelas vantagens do ponto de vista mundano e material, como se aquela cidade fosse transformar a sua grande riqueza em uma maior ainda. E por um tempo pode até ter dado certo, porém, ao final dessa história, ele sairá completamente pobre, mal com a sua família e com a roupa do corpo. Mas vamos voltar para Abrão. Bom, ele ficou lá na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar aos seus descendentes. Promessa essa que foi reafirmada para Abrão após a partida de Ló. Logo depois disso, ele se mudou para Hebrom, construindo sua tenda sob os carvalhos de Manre e erguendo ao lado um altar ao Senhor.
no ar livre daqueles planaltos, com seus bosques e oliveiras e vinhedos, com seus campos de cereais. As vastas pastagens das colinas circunjacentes morou ele muito contente, com sua vida simples e patriarcal, deixando a Ló o luxo perigoso de Sodoma. Abrão era honrado pelas nações circunvizinhas, como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência. Sua vida, bem como o seu caráter, era um assinalado contraste com os adoradores de ídolos. E ele exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade. E em sua grandeza, sem afetação, impunha respeito e honra. Não considerava sua religião como um tesouro precioso a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado pelo seu possuidor. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do Evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, tornar-se-á cada vez mais resplandecente, enquanto dia após dia os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolvem a alma. O povo de Deus são os seus representantes na terra, e seu desígnio é que eles sejam luzes nas trevas morais desse mundo, espalhados por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias. São eles as testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e as suas maravilhas de sua graça. É o seu plano que todos os que são participantes da grande salvação sejam para eles missionários. A piedade dos cristãos constitui a norma pelo qual os mundanos julgam o Evangelho, provocações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento e mansidão, bondade, misericórdia e amor. Quando manifestados habitualmente, são essas as luzes que resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do egoísmo do coração natural. Que diferença temos desses dois caracteres? Ambos conheciam a Deus e ambos conheciam a verdade, porém só um decidiu segui-la firmemente. Não se esqueça de ler o texto todo na íntegra. O link do capítulo vai estar aqui na descrição do vídeo e em uma versão mais próxima daquela que eu uso para estudar, porque a minha é a King James 1611 fiel e a da descrição é a 1611 atualizada. Por favor, deixe sua curtida, seu comentário com algum aprendizado que você teve ao estudar esse capítulo, sempre respeitando uns aos outros como você mesmo quer ser respeitado. Caso você tenha desejo de ajudar esse canal a levar o Evangelho mais e mais longe, mais e mais rápido, enquanto ainda temos tempo, temos um Pix aí na descrição que você pode estar contribuindo com qualquer valor. Fiquem com a graça e a paz de Jesus e até o próximo capítulo de Gênesis, esse primeiro livro de uma grande biblioteca chamada a Bíblia.